Sob a sombra de uma morte prematura, Stephen Hawking tentou explicar algumas das questões mais complexas da vida. Mas ele brincava com isso. A vida seria trágica se não fosse engraçada, disse uma vez ao jornal The New York Times. O britânico, que observava as estrelas, foi uma celebridade. Um pesquisador admirado por presidentes, por heróis, monarcas, um cientista celebrado pela igreja, um homem para quem até um papa já se curvou. Common sense to our children's children. O professor famoso trabalhou todos os dias para fazer da ciência um assunto acessível, intrigante. Fazia questão de dividir conosco, os leigos, as suas descobertas. E certamente hoje existem mais cientistas no mundo por causa dele. Stephen Hawking recomendava que as pessoas olhassem mais para as estrelas e menos para os próprios pés. A mente curiosa dele viajou até os lugares mais distantes. E apesar do corpo sem movimentos, esse estudioso do universo ignorou os limites e fez quase tudo o que quis. Voou de balão. This is something I have always wanted to do. Flutuou sem gravidade. I could have gone on and on. Eu poderia ter continuado ali para sempre, ele disse. Espaço? Aí vou eu. Space, here I come. Yes. Mesmo precisando de um computador para falar, foi um grande comunicador. Seu livro mais famoso, Uma Breve História do Tempo, vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Por 30 anos, o físico ocupou o cargo de professor de matemática da Universidade de Cambridge, um posto que já foi de Isaac Newton, outro gênio britânico que formulou a lei da gravidade. Hawking acreditava que a inteligência artificial poderia resultar na extinção da raça humana e que o possível contato com alienígenas seria um desastre, porque outras civilizações deveriam ser mais avançadas. O cientista se casou e divorciou 2 vezes. Primeiro, com a namorada de faculdade Jane Wilde, com quem teve 3 filhos. Depois, com a enfermeira Elaine Mason. A vida pessoal de Hawking ficou conhecida no filme A Teoria de Tudo. Eddie Redmayne, que ganhou um Oscar interpretando o cientista, foi um dos primeiros a se manifestar hoje. Nós perdemos uma mente brilhante e um dos homens mais engraçados que eu tive o prazer de conhecer. Stephen Hawking era um jovem estudante quando foi diagnosticado com uma doença degenerativa, esclerose lateral amiotrófica. Os médicos deram 2, 3 anos de vida. Tudo o que veio depois, disse o professor, foi um bônus. Ele viveu por 76 anos. Simplesmente um gênio, né? As teorias de Stephen Hawking ajudaram a humanidade a entender melhor o universo e também criaram várias hipóteses sobre o que já aconteceu e o que pode acontecer com o nosso planeta. No Brasil, físicos e astrônomos explicaram a importância dos estudos dele para o mundo. É o que você vê na reportagem do Alan Severiano. A aparência frágil, o corpo debilitado, eram a capa de uma mente inventiva, reconhecida pelos próprios pares como uma das mais brilhantes da comunidade científica. E eu tive com ele muitas vezes durante a minha carreira. Ele basicamente ficou resumido a um cérebro, né? Ele era um cérebro que andava numa cadeira de rodas. Isso daí desperta esse fascínio, né, das pessoas e da gente também como físico. Era incrível pensar que tudo o que ele fazia era feito de cabeça, ele não tinha como fazer as contas diretamente. As datas não são uma coincidência. Stephen Hawking nasceu no dia em que se lembrava os 300 anos da morte de Galileu Galilei, considerado o pai da ciência. Morreu no aniversário de Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade. Foi seguindo os passos do mestre que Hawking deu sua maior contribuição científica. Concluiu que os buracos negros, regiões do universo que sugam corpos celestes que estão no entorno, não são tão negros assim, emitem radiação. Essa radiação tem o nome de radiação Hawking, em homenagem à contribuição dele. Ainda é hipotética, ela não foi confirmada ainda, porque deve ser muito, muito fraquinha e não existem buracos negros próximos de nós. Todos eles estão a grandes distâncias.
Então, provavelmente no futuro isso vai acontecer, mas por enquanto é uma hipótese, mas que funciona. Mais do que fazer ciência, Stephen Hawking despertava o entusiasmo por ela. Escreveu livros, deu entrevistas, virou uma espécie de relações públicas da cosmologia, um braço da astronomia que tenta entender a origem e a evolução do universo. Hawking inspirou Guilherme a pesquisar esse senhor de 13 bilhões de anos que continua em expansão. É estimulante, né? Então você vê a pessoa superando diversos obstáculos, te faz querer seguir em frente e tentar dar uma contribuição no conhecimento humano, nessa área de onde nós viemos, por que estamos aqui. São questões que sempre vão permear a humanidade, né? A criação das galáxias foi outro tema do cientista. Na teoria dele, o universo surgia de um Big Bang, de uma singularidade que ele chamava, onde toda a massa do universo estava concentrada num ponto, iria se expandir, iria depois voltar a contrair por causa da ação da gravidade, voltando a um ponto. Na condição de celebridade, Hawking foi chamado a opinar sobre o futuro. Fez previsões catastróficas. Disse que com as mudanças climáticas e o aumento do consumo, a humanidade tem menos de 600 anos para mudar para outro planeta. Outra ameaça à nossa existência seria a queda de asteroides. O próprio Hawking dá nome a um desses corpos celestes que viaja a uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora. Fiel ao rigor científico, Hawking não abria mão do humor, da emoção, do que nos torna humanos, como mostra uma de suas frases mais famosas. O universo não seria grande coisa se não fosse o lar das pessoas que você ama.